Olá pessoal, ótimo dia para todo mundo. Continuação da trigonometria, aula 12. Ficou da aula 11 o seguinte problema: reduzir o arco ou ângulo, de 330 graus para o primeiro quadrante, para a gente encontrar seno, cosseno e tangente deste ângulo que não existe na tabela. Então vamos lá. A gente faz o círculo trigonométrico, certo? Eixo seno, o eixo X é o eixo dos cossenos. Vamos marcar o arco de 330 graus. 0 graus, sentido positivo, ou seja, sentido anti-horário. 0, 90, 180, 270 graus. Quer dizer que o 330 está no quarto quadrante. Por quê? Porque ele é maior que 270, menor que 360. 330. Quanto falta em 270 para chegar em 330? Não é 60 graus? Não é? Então, essa extremidade é do arco ou ângulo, de 30 graus. Correto? Então, veja bem, agora eu vou seguir numa linha reta na vertical para encontrar o que? O correspondente dele no primeiro quadrante. Observa que essa diferença aqui, de 330 para 360, é de 30 graus. Então essa diferença tem que ser de 30 graus também. De 0 para quanto? Para 30. Quer dizer que o correspondente de 330 do quarto quadrante é o 30 do primeiro quadrante. Observe agora o seguinte. Essa linha, essa linha aqui, ó, esse segmento que eu estou marcando aqui, é o quê? É o seno de 30 graus, que é meio. E esse aqui? Esse aqui é o seno de 330 graus, que é o quê? Menos meio, ele é negativo. Certo? E o cosseno? Ora, o cosseno é esse segmento aqui, ó. Esse segmento que eu acabei de marcar é o quê? É o cosseno dos dois. É o cosseno de 30 e o cosseno de 330. Então, o que nós podemos escrever? Que o seno de 330 graus, o seno de 330 graus é igual ao oposto do seno de 30 graus, porque o seno de 30 é positivo. Então, o seno de 330 é quanto? Menos meio. E o cosseno de 330 graus é o mesmo de 30, é igual ao cosseno de 30 graus. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, certo? E a tangente de 330 graus é igual a tangente de 30 graus. Mas é negativa, porque seno dividido por cosseno, menos dividido por mais dá menos. Quanto que é a tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3. Só que do ângulo de 330 vai ser o quê? Negativo. Então reduzimos o ângulo de 330 graus do quarto para o primeiro quadrante. E encontramos seno, cosseno e tangente dele, que são os mesmos de 30. Só muda o sinal do seno e da tangente. Não é fácil de fazer isso? Não é fácil de verificar isso? Agora veja bem, nós vamos ver redução ao primeiro quadrante de ângulos negativos, ângulos marcados no sentido horário. Então agora, redução ao primeiro quadrante. Ficou pequenininho? Redução ao primeiro quadrante de ângulos negativos. Por exemplo,
que é um ângulo de menos 30 graus? É um ângulo de 30 graus marcado no sentido anti-horário. Não, negativo é no sentido horário, né? Então, olha bem. Redução ao primeiro quadrante de ângulos negativos. Vamos ver, por exemplo, o ângulo de menos 210 graus. Vamos ver onde é que está esse ângulo. Ângulo negativo, pessoal, é no sentido horário, viu? O ângulo positivo é que é no sentido anti-horário. Mostrei isso agora mesmo, não foi? Então, veja lá. Ciclo trigonométrico, seno, cosseno de x, o ângulo de menos 210. Então, a partir do zero, nós vamos marcar o arco nesse sentido. Que sentido é esse? É o sentido horário, é o sentido dos ponteiros do relógio. Então, vai ficar, ó, menos 90, menos 90, menos 180, menos 180 com 30, olha aqui, vai dar menos 210 graus, a extremidade dele está aqui, ó. Como é que eu faço a redução ao primeiro quadrante desse ângulo? Para ir para o primeiro quadrante, está lembrado? Você segue numa linha reta até encontrar linha reta paralela, né, ao eixo X, uma linha horizontal. Que ângulo é esse? A diferença aqui é de quantos graus? Né? De 30 graus? A diferença aqui tem que ser de 30. Então, esse ângulo aqui é quanto? É 30 graus. Então, observa que o correspondente do ângulo de menos 210 graus é o ângulo de 30 graus. Vamos ver agora seno e cosseno? Observa que o seno dos dois é o mesmo. Esse seno é o mesmo para os dois, é positivo. Seno de 30 é meio. Então, seno de menos 210 é meio. Agora, vamos ver o cosseno. Esse segmento aqui, ó, a medida dele é o quê? É o cosseno de 210. E esse aqui, ó, esse segmento, é o cosseno de quanto? É o cosseno de 30 graus. Então, o que você observa? A medida em módulo é a mesma, só que esse cosseno é negativo e esse cosseno aqui é positivo. Então, o que nós vamos escrever? Nós vamos escrever que o seno de menos 210 graus, você entendeu que o menos é só para marcar o sentido, né? Sentido horário. O seno de menos 200 é o que? É igual ao seno de 30 graus. Quanto que é o seno de 30? É meio. Então, o seno do ângulo de menos 210 graus é meio. E o cosseno? O cosseno de menos 210 graus é o oposto. É menos o cosseno de 30 graus. Quanto que é o cosseno de 30? Né? Raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente? A tangente do ângulo de menos 210 graus é igual a tangente de 30 graus. Só que essa tangente é o que? Negativa. Porque mais dividido por menos é menos. Tangente de 30. Menos raiz de 3 sobre 3. Então está aí um ângulo negativo. Um ângulo que é do segundo quadrante. Olha lá. O ângulo menos 210 graus é do segundo quadrante. Fizemos a redução dele para o primeiro quadrante. Então, redução, gente, ao primeiro quadrante, você tem que entender o ciclo e perceber a simetria. Então, daqui a aqui tem 30 graus. Se eu sigo aqui numa linha horizontal, daqui a aqui tem que ter 30. Aqui é 0, então aqui é 30. Então, o correspondente de menos 210 graus é o que? É o ângulo de 30. Seno, cosseno e tangente são os mesmos valores em módulo. Só muda o sinal do cosseno e da tangente, que é negativo. Tá certo? É a mesma de 30, só que negativo. Não é interessante? Vamos ver agora um outro
um outro ângulo aí, por exemplo. Que outro ângulo nós podemos ver? Por exemplo, menos 120. Vamos ver o ângulo de menos 120? Vou pegar outra folha aqui. Redução, primeiro quadrante, ângulo negativo. Então agora, o menos 120 graus. Essa bolinha não quer dizer nada, né? Menos 120 graus. Onde é que está menos 120 graus? Ó, o círculo, seno x, cosseno x, a partir do zero, sentido negativo, certo? É o sentido horário. Menos 90, aqui. Quantos graus eu tenho que caminhar de menos 90 para menos 120? Não são 30 graus? Então está aqui o arco de menos 120, que corresponde ao ângulo de menos 120, certo? Então veja bem, fazer redução, ele está em qual quadrante? 1, 2, 3, terceiro quadrante. Fazer redução do terceiro para o primeiro quadrante, como é que você faz? Você segue numa linha reta até encontrar o correspondente lá no primeiro quadrante. A diferença aqui é de quantos graus? Né? 30? Então essa diferença é 30. Olha bem a simetria. Esse arco. Então, se aqui é o ângulo de 90, aqui é quanto? Diferença de 30. É 60, não é? Porque aqui é 90, lembra? Então aqui é 60, porque a diferença é 30. Tem que ser igual a diferença 30 lá de cima. Simetria. Então, qual é o correspondente de menos 120 graus no primeiro quadrante? É 60 graus. Veja bem. O seno. Ó, os senos são opostos. Por quê? Porque aqui está o seno de 60, que é positivo. E aqui? Aqui, ó, esse segmento. Esse segmento é o seno de menos 120. Ele é negativo por quê? Porque o 120 é menos? Não. Ele é negativo porque está para baixo de zero. Seno para baixo de zero é negativo, certo? E o cosseno? O cosseno de 60 é esse segmento, ó. Ele é o quê? Positivo. E o cosseno de 120 é esse segmento. Ele é o quê? Ele é negativo. Então o que nós vamos escrever? Que o seno de menos 120 graus é igual ao oposto do seno de 60. Os senos são opostos e os cossenos também. Quanto que é o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de menos 120 graus também é o oposto do cosseno de quanto? De 60. Quanto que é o cosseno de 60? É meio. Opa, desculpe, eu escrevendo raiz. Eu falo uma coisa e a cabeça faz outra. Então é o que? É menos meio. O cosseno de 60 é meio, só que aí vai ser negativo, certo? E a tangente? A tangente de menos 120 graus é igual a tangente de 60. E essa tangente vai ser positiva, porque menos dividido por menos dá mais. Quanto que é a tangente de 60? Raiz quadrada de 3. Então está aí, ó, mais um exemplo de um ângulo negativo reduzido ao primeiro quadrante. O ângulo de menos 120 está no 1, 2, 3, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, seno e cosseno são negativos, tangente é positiva. Então estude isso aí direitinho. Na próxima aula nós vamos continuar a trigonometria. Então, ótimo dia, até a próxima aula e obrigado.